Estamos com muita alegria aqui nesse nosso Multiplique Regional Rio. Eu queria chamar o pastor Marcelo Farias aqui. O pastor Marcelo agora vai nos abençoar com a nossa segunda plenária. Ontem já tivemos uma plenária com o pastor Márcio Tunala, falando sobre alcançar a cidade. E hoje, agora, nessa manhã, o pastor Marcelo Farias. Eu queria orar pela sua vida, meu irmão. O pastor Marcelo é missionário da Junta de Missões Nacionais, também é pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Monteiro. Pai querido, queremos te agradecer porque nesta manhã o Senhor separou esse tempo para falar ao nosso coração. Abençoe a vida do teu servo, dá para ele sabedoria e que ele transmita aquilo que o Senhor tem para nós. Ilumina os pensamentos e as palavras dele e abra os nossos corações para que entendamos a tua palavra e apliquemos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria, irmãos, pedir por gentileza e por bondade que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Você que está nos assistindo aí, via web, abra a sua Bíblia e vamos todos aqui, que aqui estão, recitar esse texto, por gentileza, por bondade. Vamos lá? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Liderar a si mesmo é um grande desafio. Antes de se liderar qualquer pessoa, você precisa liderar a você mesmo. E aí, Paulo, que começa essa jornada, esse movimento de multiplicação, ele vai instruir o seu jovem pastor, o seu aprendiz, a ser exemplo. Um jovem pastor que precisa e foi treinado diretamente pelo apóstolo Paulo. Suas palavras são importantes, mas a sua vida com esse rapaz, a sua caminhada é que vai fazer toda a diferença. Nós precisamos, irmãos, impactar, como Paulo impactou esse jovem, de maneira intencional. Ele vai olhar para esse jovem no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ele vai olhar no capítulo 16, do verso 1 a 3, um jovem pastor que precisa ser conduzido a uma liderança servidora. Mas ele é ensinável, ele vê algumas características nesse jovem que lhe é peculiar, e ele vai começar a entregar a sua vida, e colocar a sua vida na vida daquele rapaz. Irmãos, intencionalmente, Paulo sabia do compromisso, da sua responsabilidade, e daquilo que ele queria no resultado final. Talvez aprendeu, talvez não, certamente aprendeu com Jesus. Jesus, em Mateus, vai olhar um homem enrolado com as suas redes de pesca, com os seus afazeres do dia a dia, e olha para Pedro, o chamado é muito impactante. Ele olha para Pedro e fala para um homem pecador: vou fazer de você um ganhador de almas, um ganhador de vidas. Paulo aprende isso, olha para Timóteo e fala assim: você vai andar comigo. E aí, nós vamos ver isso aí claramente. Chegou em Derbe, também Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, na qual dava bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando, circuncidou-se, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Irmãos, há uma intencionalidade agressiva da parte de Paulo com relação a esse rapaz. Ele quis que ele fosse. Ele não foi Timóteo que deu o passo em direção a querer. Foi Paulo. Paulo olha para aquele jovem, alguém que está querendo, como que uma esponja, querendo absorver, alguém que dá um bom testemunho, alguém que é ensinável. E agora ele vai falar assim: eu vou gastar meu tempo com você, eu vou me dedicar a você, eu vou investir na sua vida. E aí Paulo toma uma decisão de investir na vida de gente.
Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso negócio é gente. Paulo investe num jovem que ele mesmo não se vê como líder. E a gente tem esse problema quando a gente investe na vida de pessoas, que ela não se vê. É fácil a pessoa chegar para você e falar assim: pastor, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui, pastor, se você precisar de mim, eu estou aqui. Talvez Timóteo, em algum momento, tivesse chegado para Paulo e falasse: Paulo, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Tem alguma mala para carregar de viagem? Tem alguma coisa para fazer? E Paulo olha intencionalmente, passa a investir na vida dele, porque o negócio dele é gente. O nosso negócio é gente, irmão. Nós precisamos investir em gente. Agora, esse investimento não é só de palavras, mas ele vai levar a sua vida. Quando você chama alguém, irmão, para perto de você, você não tem jeito. Você pode enganar por algum tempo, mas não dá para enganar por todo o tempo. Aí, ele usa uma metodologia de usar a sua vida para construir um novo líder. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. E esse trilho de trem precisa estar pareado. Vida e discurso e vida. E os discípulos vão poder andar naquele trilho de maneira tranquila, equilibrada, segura. É assim que Paulo faz um novo líder. É assim que nós devemos fazer um novo líder, com a nossa vida e a nossa prática, como que trabalhando para que esse fim seja concluído. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele nos chama, nos desafia, nos conclama a olhar para a vida dele. Sede meus, olha para mim, sede meus imitadores. Timóteo, pode olhar para a minha vida. Meu irmão, o grande desafio para você é você viver uma vida adequada aos padrões bíblicos, aos princípios bíblicos, e fazer um novo discípulo, fazer um novo líder, a partir do seu exemplo, não só do seu discurso, mas também do seu exemplo. O desafio a ser vencido em liderar a si mesmo é viver uma vida que você consiga trazer para si a responsabilidade de espelhar Jesus em sua vida. Esse certamente é um grande desafio para cada um de nós, viver de acordo com aquilo que ele disse. Albert Schweitzer vai dizer uma coisa muito significativa: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar o outro, é a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar o outro, é a única maneira. Nós precisamos, irmãos, ser imitador de Jesus. Precisamos tomar algumas decisões hoje. Hoje é um dia, irmão, de tomada de decisão. Precisamos influenciar, mas influenciar a partir de uma vida que condiga com aquilo que nós pregamos e ensinamos. Precisamos tomar uma decisão, porque liderar é influenciar o outro. Liderar é fazer com que o outro se mexa. Mas você só pode fazer isso na hora que você está se movendo pelo caminho certo, naquilo que é o que Jesus fez. E nós, como discípulos, e nós todos somos discípulos de Jesus, nós precisamos influenciar os novos discípulos a uma vida de faça o que eu faço. Irmãos, temos que sair da perspectiva de faça o que eu falo e partir para olha para mim e repita aquilo que eu faço. Lidere a visão de Deus para esse tempo. Falhou. Meu irmão, passa aí, por favor. Lidere a visão de Deus para esse tempo. Eu quero passar um videozinho curto, bem conhecido. Quem mexeu no meu queijo? Essa é uma história sobre mudança. Não é o queijo, é aquilo que você quiser. Seja um trabalho, na história, 2 ratinhos e 2 duendes representam partes de todos nós. Não importa a nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade, porquanto todos compartilhamos algo em comum: a necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Distribuído no Brasil por Ciamar.
Há muito tempo, em um país distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam pelo labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres pequeninos, chamados Hen e Haw. Embora os ratinhos e os duendes fossem diferentes, eles tinham algo em comum. Toda manhã eles saíam de casa e corriam pelo labirinto à procura de seu queijo favorito. Sniff e Scurry tinham cérebros simples, mas um bom instinto. Eles usavam um método simples de erro e tentativa. Sniff farejava a direção provável do queijo. E Scurry saía correndo. Com frequência, eles se chocavam contra a parede. Mas Hen e Haw tinham cérebros complexos, com crenças e emoções, o que tornava sua vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Encontrar o queijo era importante para os 2 pequeninos. Era a maneira de encontrar o que eles julgavam necessário para serem felizes. Para alguns, coisas materiais. Para outros, poderia ser saúde e paz de espírito. Para Haw, o queijo significava morar com sua adorável família numa casa de campo. Para Hen, o queijo significava ser alguém importante morando numa mansão num bairro de luxo. Finalmente, todos eles descobriram seu tipo preferido de queijo no posto de queijo C. Toda manhã, Sniff e Scurry acordavam cedo e corriam pelo labirinto pelo mesmo caminho até o posto de queijo C. Sniff e Scurry penduravam no pescoço os sapatos de corrida para o caso de terem de usá-los rapidamente. Mas Hen e Haw cada dia acordavam um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Hen e Haw dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles. Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre. Eles se sentiram em segurança, até decorar as paredes com a frase: Ter queijo me deixa feliz. Hen e Haw se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo estava diminuindo. Os ratos não fizeram análises exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hen e Haw chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. O quê? Nenhum queijo! Nada de queijo! Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Ei, Hen, eu sei que somos mais inteligentes que os ratos, mas não estamos agindo assim no momento. Imagine se não houver queijo aqui amanhã. Eu fiz planos contando com esse queijo. Enquanto os ratinhos Sniff e Scurry partiram para outra, os doentes Hen e Haw continuaram se lamentando. Certa noite, Haw escreveu na parede: Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Haw ainda tinham esperança de encontrar o seu queijo no mesmo lugar. Por que fizeram isto comigo? Onde estão os ratinhos? Será que sabem de alguma coisa que não sabemos? Não, eles não passam de ratos. Nós somos doentes, temos direito ao nosso queijo. Talvez fosse melhor a gente sair por aí e procurar um queijo novo. Ah, não, quero chegar ao fundo do problema. Quero que as coisas fiquem como antes. Enquanto isso, Sniff e Scurry penetraram mais longe no labirinto. Não pensavam em outra coisa a não ser encontrar um queijo novo. Depois de várias tentativas, os 2 ratinhos encontraram o maior depósito de queijo jamais visto antes, no posto de queijo N. Enquanto isso, Hen e Haw ainda lamentavam a falta de queijo no posto de queijo C. Então, o Haw começou a se imaginar correndo pelo labirinto em busca de queijo novo bem fresquinho. Ele até sentia o gostinho do novo queijo. Vamos lá, Hen. Vamos lá, vamos! Não, eu gosto daqui. É confortável. Além disso, lá fora é muito perigoso. Haw pensava no pior. Sua esperança de encontrar um novo queijo desvanecia. E assim, todos os dias, Hen e Haw iam de sua casa até o posto sem queijo C. E voltavam para casa de barriga vazia, sem nada, a não ser o estresse.
Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olhe bem para nós. Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir. Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... A vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Se não mudarmos, podemos virar seres extintos. Tal como Ren, o Hal também sentia medo. Então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hal decidiu o que fazer. Ah! Juntou toda a sua coragem e partiu em disparada para o desconhecido. É a hora do labirinto! A princípio, ele se sentiu perdido. Mas não tardou muito para encontrar o caminho. Voltar ao labirinto não é tão mal quanto eu imaginava. Como fui ficar nesta situação? Se eu estivesse observando o que estava acontecendo... Hal parou para escrever na parede do labirinto o que estava aprendendo. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Ah! Hall esperava que essas anotações não só servissem de lembretes para si mesmo, mas também como marcos a serem seguidos pelo Rem, caso ele resolvesse entrar no labirinto. Por que será que me sinto tão bem? Não tenho nenhum queijo e não sei onde ele está. Haha! Quando você vence o medo, sente-se livre. Ah! Quanto mais claramente Hall se imaginava encontrando um novo queijo, mais real isso se tornava. O ato de me imaginar deliciando um queijo novo mesmo antes de encontrá-lo me leva até ele. Finalmente, Hall chegou a um grande posto de queijo. Mas estava praticamente vazio. Cheguei tarde. Se tivesse saído mais cedo, talvez encontrasse muito queijo aqui. Hall encontrou vários pedacinhos deliciosos de queijo novo. Não era muito, mas o bastante para que ele continuasse. Eu preciso voltar e avisar ao Ren que existe algum queijo novo aqui. Hal correu de volta para o posto de queijo C, seguindo a rota que ele tinha marcado. Ele encontrou seu amigo ainda se lamentando. O Rem nem mesmo tinha colocado seus sapatos de corrida. Oh, Ren, você parece faminto. Experimente os pedaços de queijo novo. Não creio que vou gostar de queijo novo. Quero meu queijo velho de volta. Tenho certeza que se eu continuar esperando aqui, as coisas voltarão a ser como antes. Será que o Ren irá mudar? Rem foi deixado para trás. Ele vivia à base do medo, do conforto e da negação. Parece que o Ren acredita que não pode ou não vai gostar de queijo novo. Acho que ele acredita que se aventurar pelo labirinto, as coisas vão piorar. Agora vejo que se eu fizer as coisas de modo diferente, elas ficarão melhor. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Rem encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hal abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. E então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Se é verdade, eu estou imaginando. Liderar a si mesmo é vencer seus medos. Irmão, nós precisamos disso urgente. Liderar é buscar aquilo que é a visão de Deus para a sua vida, para o seu ministério. É correr o risco. Quando a gente pensa, irmãos, em liderar nós mesmos, para sermos exemplos, nós temos que vencer o medo do fracasso.
Aí alguém vai falar assim, mas pastor, eu já investi e fui muito decepcionado. Ok, mas é muito bom o resultado. Vale a pena se arriscar por gente. Nós precisamos, irmãos, entender de uma maneira muito clara e objetiva nessa manhã, que nós temos que tomar algumas decisões. E não tomar decisão é a pior decisão que você pode tomar. Precisamos liderar nós mesmos, precisamos liderar dentro da visão de Deus para nossas vidas. A manutenção daquilo que temos, que já temos constituído, não nos vai fazer encontrar o novo. Nós precisamos olhar e otimizar a visão de Deus para nossas vidas. Paulo foca não nas atividades, mas na pessoa de um jovem que está próximo dele e que precisa aprender com ele e que precisa ser o exemplo, a fotocópia, o seu clone. E esse homem, então, ele recebeu de Paulo aquilo que ele precisava para que pudesse ser feliz na sua jornada. Alguém está mexendo no nosso queijo, e bem provavelmente quem está mexendo no seu queijo é você mesmo. Precisa se liderar, precisa ir adiante, diante do desafio. Precisamos, irmãos, de valores e de princípios que nos norteiem, para que a gente possa chegar ao ponto de não só desafiado, mas também avançar no limite daquilo que é a visão de Deus para nossas vidas. Não basta estarmos onde estamos, nós temos que ir adiante. Estão mexendo no queijo. Meus irmãos, Jesus estava muito focado, visão. Nós precisamos ter um foco muito claro daquilo que é o que Deus quer para nossas vidas, e agora, irmãos, nos entregarmos a isso. Você imagina o que aconteceu com Jesus quando Nicodemos foi lá falar com ele. Nicodemos vai chegar próximo de Jesus, em João capítulo 3, e vai falar com Jesus, mas são os elogiadores, que por vezes querem nos distorcer, nos tirar do foco da visão. Bem, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, meu irmão, no discurso, eu vejo Jesus quase que dando uma banda em Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Jesus não entra na pilha dele. Irmãos, os bajuladores podem estar próximo de nós só para fazer com que a gente perca o foco da missão, o foco daquilo que é a visão de Deus para nossas vidas. Nós não precisamos de ninguém dizendo que a gente é ou deixa de ser. Nós sabemos o que somos e sabemos o que queremos, e sabemos o que Deus quer para nós, e nós vamos liderar a visão de Deus. Eu não preciso dos bajuladores, eu não preciso de ninguém próximo de mim falando o quanto eu sou especial. Você não precisa disso. O que nós precisamos é de foco para aquilo que é a visão de Deus, que aquilo que é o querer de Deus para nossas vidas. O outro exemplo é Pedro. Quando Jesus começa a falar com Pedro, começa a dizer para Pedro daquilo que é a visão de Deus para a vida dele, para a vida de Jesus. E Pedro fala: Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer. De maneira nenhuma eu vou permitir. Tem paixão de ti mesmo. Mateus capítulo 16, verso 22, Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. A visão de Deus para a vida de Jesus, para aquilo que Deus tinha dado para Jesus, e Jesus estava bem focado, mas agora vem Pedro tentando tirar ele do centro, tentando tirar da visão de Deus para a vida de Jesus, e agora começa a repreendê-lo. Por vezes, irmãos, quando a gente vai estar apaixonado, focado na visão de Deus, vai aparecer pessoas para trazer distorções, e talvez Pedro estava ali conclamando a Jesus algo que é da natureza humana, autossobrevivência, autopreservação. Nós precisamos, irmãos, passar dessa perspectiva humana para a perspectiva divina. O que Deus quer para a minha vida é o essencial, é o melhor. Paulo, voltando a Paulo, ele chama, e passa por essa mesma ocasião, quando em capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 28, ele vai chamar a igreja, a liderança de Éfeso, para conversar, para se despedir. Ele está voltando para Jerusalém, ele não sabe o que vai acontecer, ele sabe que a sua cabeça está a prêmio, a sua vida está em risco,
Ele sabe que o seu ministério está, como plantador de igreja, como formador de líderes, está chegando, está beirando ao final. E ele sabe que ele está à mercê da sorte, não da sorte daqueles que eram seus algozes, mas daquilo que era a visão de Deus para a vida dele. E aí ele vai fazer uma palavra que é poderosa para nós: não tenha minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a carreira, termine aquilo que é a visão de Deus para a minha vida. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Não adianta, irmãos, ficar reclamando. Não adianta se colocar no conforto e ficar vendo a coisa acontecer. Precisamos ser agentes que fazem as coisas acontecer. Cuida, pois, de nós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Cuida, pois, de vós mesmos. Lidere a vós mesmos, lidere a vocês mesmos, cuida de vocês. Na hora que nós no momento que nós estivermos sendo impactados, cuidado por nós mesmos, nós agora podemos cuidar de outros. Na hora que nós estivermos liderando a nós mesmos, nós podemos agora cuidar de outro. Aquela igreja, aquela liderança é chamada a isso, a um pacto, a um convite, a uma decisão de cuidar de nós mesmos. Cuida de vós mesmos. Mais importante do que vivermos, ter um motivo para viver, é ter uma razão pelo qual vale a pena morrer. Qual é a sua razão de viver? O que te faria deixar de viver? O que faria você estar apaixonado ao ponto de entregar a sua vida por completo? Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. A minha vida acabou, meus sonhos acabaram. Agora são os sonhos de Deus, é a visão de Deus, é o querer de Deus, é aquilo que Deus quer para a minha vida. Isso que é mais importante. Qual é a visão de Deus para a sua família? Lidere a sua família. Precisamos urgentemente, irmãos, realinharmos as nossas prioridades e a nossa agenda. Descobrimos no decorrer do exercício ministerial que não vale a pena deixar a família. Graças a Deus há tempo. Eu tenho 22 anos de casado, um filho de 10 anos, e numa dessas ocasiões, passando 30 dias longe de casa, numa outra ocasião 30 dias, ele chegou e eu estava muito cansado, a ponto de uma estafa, e deitado lá na cama, dormindo, e eles foi lá para a mamãe, tem um moço lá na sua cama. A mamãe, mas filho, é de seu pai. Não, mãe, é um moço. Aquele não é meu pai. Quando eu acordei, estive bem e tá, minha esposa veio contar com isso, eu falei, vou realinhar o ministério. Não vale a pena perder a família, não vale a pena cuidar de todo o Brasil e perder a família. Irmãos, realinha as suas prioridades. Conduz a si mesmo, agora conduzindo a si mesmo, estando bem, agora conduz a família. A família é a prioridade de Deus para a sua vida. 1 Timóteo capítulo 5, verso 7 e 8, manda ou ordena, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que incrédulo. Cuida de ti mesmo, e cuida da tua família. Nada vale a pena o insucesso do seu lar. Deus não quer isso, Deus não requer isso de nós. Lidere a sua casa. A primeira igreja que você precisa liderar é a sua casa. A primeira igreja que você precisa liderar como líder e multiplicador é a sua família. Eles precisam de você. Eles precisam muito ser pastoreados, liderados por você. Eles precisam realizar e ver algo extraordinário. Irmão, não dá para enganar a família, não dá para mentir para a esposa, não dá para mentir para a filha, eles estão vendo a gente o tempo todo. Você precisa passar por esse teste. Eu preciso olhar, e os seus filhos, sua esposa está olhando para você e vendo um líder que pode e precisa ser seguido. Lidere a partir de princípios, lidere a si mesmo a partir de princípios. Pedro foi chamado de uma incredulidade. Eu vou fazer de você um ganhador de almas, um ganhador de gente. Meus irmãos, e agora Jesus vai caminhar com Pedro num processo transformador, discipulador. Jesus não negligenciou
o tempo de qualidade com aqueles discípulos. Irmãos, é uma coisa impressionante como Jesus agia. Ele falava às multidões, falava por parábolas, chamava os discípulos e conversava à parte, dando a real importância à formação discipular daqueles. O foco dele não estava tanto na multidão, mas o foco dele estava naqueles 12. E Jesus respondeu as perguntas que no processo foram feitas. Nós hoje, irmãos, queremos responder as perguntas que poderão ser feitas. E nós metemos conteúdo nos nossos membros das nossas igrejas, nos nossos líderes. Olha, se perguntar isso, está aqui a resposta. Se perguntar aquilo, está aqui a resposta. Não, Jesus, no processo do caminho discipular, Ele vai passar princípios. E com princípios, você consegue tomar as decisões corretas. Com princípios, o seu discípulo consegue olhar e tomar as decisões das quais estão baseadas em princípios. Nós precisamos, irmãos, de uma maneira muito clara, deixar os nossos princípios marcados na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não é uma tarefa fácil, mas necessária. Precisamos, irmãos, ajustar o nosso local de refúgio. Nós, irmãos, precisamos do nosso local de refúgio, um local que possamos ir para falar, para desabafar. Por isso, irmãos, na Igreja Multiplicadora a gente fala tanto de ter um mentor, um colega, um ajudador. Não é alguém que vai dizer para você o que você tem que fazer, mas alguém que vai te escutar, vai te abençoar e por vezes vai te chamar a atenção de um detalhe que você está negligenciando. Trabalhe por princípios, lidere por princípios, viva por princípios, lidere por valores. Hoje nós vivemos uma questão muito séria entre ter e ser. Jesus nos chama a viver como Ele viveu. Mateus capítulo 10, verso 24, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. O nosso espelho é Jesus. O nosso padrão é Jesus, e o que nós queremos chegar é o exemplo da medida da vida de Jesus. De maneira geral, somos todos medidos pelas quantidades. E aí, pastor Tunala, quantos membros tem lá a sua igreja? Pastor Tunala, quantas pessoas tem na sua rede? E ter caráter cristão, e ter uma vida submissa ao Senhor, e ter uma vida condigna com o Evangelho da graça de Deus, isso não conta? Vivemos, irmãos, o desafio de ter e de ser. Eu sou crente, eu vou me moldar ao caráter de Jesus, eu quero ser como Ele é, e não pela quantidade, não porque temos tanto ou fazemos tanto, mas pelo aquilo que Jesus é, e pela visão de Deus para nossas vidas. Nós fomos atraídos, alguns de vocês talvez tenham sido atraídos, talvez você esteja nos assistindo sendo atraído pelo resultado. Nós queremos uma igreja maior. Nós precisamos de uma igreja maior, mas na verdade, irmão, o que nós precisamos é ser igreja. E deixa que o Espírito Santo de Deus conduza e faça a multiplicação segundo a vontade dEle, querer dEle. Esse processo não é nosso, isso não é com a gente. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Sou eu? É a minha metodologia? É a igreja multiplicadora? Não, é o Espírito Santo de Deus. Só que quando nós vivemos o caráter de Jesus, nós vamos passar pelos processos de Jesus. Jesus atraía a multidão, porque o seu discurso e a sua fala era um trilho seguro para que as pessoas caminharem, sendo conduzidas, e não por ter, mas ser. Pregue, ensine, mas acima de tudo, viva o Evangelho da graça de Deus. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Seja um crente, discipulador e discípulo, lidere o seu tempo. Irmãos, na busca de ser líder de si mesmo, nós somos chamados a tomar uma decisão de dizer não. As pessoas, irmãos, estão convictas das suas necessidades e chegam para nós o tempo todo dizendo dos seus anseios. O pastor multiplicador, focado em desafios da visão de Deus para a sua vida, ele tem que aprender a dizer não.
ele tem que estar focado na sua missão e saber qualquer coisa que possa tirar da sua missão, da sua visão, da visão de Deus para a sua vida, é não. Por vezes, irmão, nós não aprendemos a dizer não. Tome a decisão de não fazer. Essa é complicada. Você olha para a sua agenda, tem um monte de coisa, tem um cimento para comprar, porque senão o pedreiro para, tem o pagamento do não sei o quê, tem um não sei o quê para fazer, irmãos, isso não é visão de Deus para a sua vida. Peça alguém para fazer isso, não faça o que outro pode fazer. Delegue, permita que outros exercitem os seus dons. Fuja da agenda reativa, onde nós vamos responder às necessidades dos outros, e vá para a ativa, onde você vai saber o que você quer e vai trabalhar para que aquilo aconteça. Refaça suas prioridades, arrume a sua agenda, realinhe a sua vida, lidere, e por último, lidere por valores. A palavra de Deus é o nosso valor, irmãos, absoluto, extremo. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem com que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. O padrão a ser seguido, a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos redescobrir a palavra de Deus. Nós precisamos. Irmãos, eu tomei algumas decisões na minha vida. Eu não leio a Bíblia para fazer estudo bíblico. Eu não leio mais a Bíblia para fazer um sermão. O texto que eu estou lendo, o livro que eu estou lendo, eu me proponho a não pregar sobre ele em hipótese alguma, porque eu preciso da palavra de Deus, eu necessito da palavra de Deus, eu anseio pela palavra de Deus, eu tenho fome da palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus, porque senão, irmãos, eu corro um risco muito grande de ser um profissional de culto. Senão você vai se tornar um profissional de culto, você vai estudar, você vai ler, porque você precisa transmitir, e você precisa para você precisa se alimentar. Ore. Um líder que lidera a si mesmo, ele ora, ele tem o HDL, hora de local, ele tem um momento a sós com Deus, e ele vai para lá, para o encontro dele com Deus, é o seu lugar refúgio. Irmão, só vai funcionar na hora que você determinar aquela hora, aquele dia e aquele local, e não se distrair. John Maxwell, ele fala uma coisa muito interessante sobre liderança, que a questão não é a tomada de decisão, mas a manutenção dessa tomada de decisão. Uma vez que você toma uma decisão, todas as outras ações e todas as outras decisões é para manter a decisão tomada. Exemplo disso, eu vou fazer exercício físico, é uma carta de intenções, todo mundo sabe disso, todo mundo precisa disso, mas de tomar essa decisão e fazer a manutenção dela, há uma distância muito grande. Você vai lá e se matricula na academia, nunca mais aparece lá. Tomou a decisão certa, mas a manutenção dessa decisão foi para o espaço. Precisamos estar focados, irmãos, precisamos estar seguros que aquilo ali é prioridade, e agora eu vou manter a decisão, eu vou orar mais, eu vou ter meu dia, minha hora, dia e local, mas agora eu vou mantê-lo, porque agora eu sou um discípulo de Jesus que mantém os seus valores constantes. Eu vou liderar a mim mesmo, eu vou liderar a visão de Deus para a minha vida, eu vou me consertar diante de Deus, e eu vou manter. E por último, irmãos, multiplique-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,2, o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isso confia a homens fiéis e idôneos, que transmita a outros. Paulo, irmão, está entregando o bastão. Paulo chegou àquele momento que andou com Timóteo, ensinou a Timóteo, viveu, e Timóteo pôde aprender. Agora ele fala assim, agora Timóteo é contigo. Irmãos, Paulo tinha tanta preocupação com Timóteo, que ele não escreveu só uma carta, mas duas. Ele não escreveu sobre coisas extraordinárias, escreveu sobre coisas simples. Cuida da sua saúde. Cuidado com o trato com irmãs, cuidado com o trato com senhoras, com senhores. Ele trata de detalhes. Nós, irmãos, precisamos tratar de detalhes com aqueles que estão aprendendo. Nós precisamos passar o bastão. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Uma palavra, irmãos, e uma frase que fica na minha cabeça, quando eu penso em liderança,
não existe sucesso sem sucessor. Só existe sucesso quando há um sucessor. Faça o seu sucessor. Transmita o bastão. Deixa que outros façam. E nós vamos liderar a visão de Deus primeiramente para nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja e para a glória de Jesus. Amém?